Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como se organizar para conseguir dominar qualquer hábito saudável que você quiser e ter sucesso na implementação deles. Hábitos que podem te trazer benefícios como emagrecimento, condicionamento físico, mais disposição no seu dia e que vão durar por muitos anos sem precisar ficar parecendo aquela obrigação, alguma coisa ruim de fazer. Essa é exatamente a estratégia que nós utilizamos dentro do Fit Challenge para poder transformar a vida de pessoas que querem começar a praticar uma atividade física, literalmente sair do sofá, emagrecer, conquistar uma alimentação saudável e começar do jeito certo a implementar exercícios, alimentação e de uma forma gradual. Se você já é uma pessoa treinada e quer um programa de maromba, provavelmente esse não é um programa para você. Antes, o Fit Challenge ele era um desafio de 21 dias apenas e que, por mais que as pessoas conseguissem ter bons resultados em 21 dias, você provavelmente já deve ter visto algum dos nossos resultados aí nas nossas redes sociais, eu fui percebendo que os desafios mais gritantes, os desafios onde as pessoas mais se destacavam, eles se instalavam naquelas pessoas que ficavam sob o nosso acompanhamento por mais tempo. Um exemplo desses alunos é a Larissa, que perdeu 19 quilos desde o início do Fit Challenge, onde ela começou lá atrás e foi fazendo várias edições com a gente e acabou perdendo 19 quilos, saiu de um manequim de 44 para um manequim de 40 e que hoje ela despertou para um estilo de vida completamente diferente e melhor do que era antes. E teve também a Tainá, que visivelmente perdeu muita gordura abdominal, diminuiu muito a sua circunferência ao longo do tempo de desafios que ela foi fazendo. Ela até fez um post super legal lá no Instagram, mostrando a evolução dela mês a mês, em 3 etapas, e dá para ver claramente em cada data como ela foi mudando o corpo dela através das nossas estratégias que utilizamos hoje dentro do desafio. Hoje eu tenho 29 anos, mas até os meus 20 anos eu nunca tinha tido uma regularidade muito certinha com atividade física. Eu só comecei a praticar musculação de forma mais regular depois que eu entrei para a faculdade, com mais ou menos 19, 20 anos por ali. Para mim, o mais fácil foi incorporar atividade física, porque eu já estava acostumado em romper essa barreira da preguiça que impede a gente de começar qualquer coisa. Eu já praticava karatê desde criança, então isso foi a parte mais fácil para mim, tá bom? Com o tempo praticando musculação, eu fui aprendendo coisas novas e fui aplicando devagar cada uma dessas coisas que eu fui aprendendo ao longo dos meses. Como era o inicinho da faculdade, eu saía muito, eu comia totalmente errado, fazia muita coisa que hoje eu reconheço que era muito errado para o estilo de vida que eu estava querendo levar. Eu bebia literalmente todo final de semana e treinava regularmente durante a semana. E com o tempo eu fui percebendo que eu ficava estagnado. Eu tive um certo resultado mantendo o mesmo estilo de vida, só mudando o treino praticamente. E com o tempo eu fui percebendo que eu estagnei, eu parei, meu corpo simplesmente parou de mudar. Eu treinava e não mudava nada mais. E naquele ponto eu já sabia que mudanças muito radicais nos nossos hábitos podiam interferir na nossa aderência nesses novos hábitos. Daí eu parti para a parte onde eu menos me importava antes, que era a alimentação. Eu comecei a mudar devagar cada alimentação do meu dia para que isso fosse sendo implementado ao longo de um tempo. Eu não estava pensando naquele mês ou naquele dia que eu queria ter um resultado para a semana que vem. Eu queria ter um resultado para o futuro. A partir daí, eu comecei a mudar a minha alimentação, porque eu sabia que minha alimentação era o que eu mais deixava de lado e o que eu menos me importava em fazer direito. Isso me prejudicava demais. Então, o que eu fiz? Eu usei uma estratégia, o que eu julgava na época mais simples e que me demandava menos trabalho. Que foi o seguinte, eu pegava uma refeição que eu julgava que estava fazendo errado, por exemplo, meu café da manhã, e mudava ele para um café da manhã que eu julgava correto. Eu tentei implementar esse café da manhã durante vários dias e quando eu percebia que ele já estava literalmente enraizado no meu dia a dia, que eu conseguia fazer ele sem precisar pensar demais, ou sem precisar me esforçar muito para poder fazer ele, eu partia para a próxima refeição. E assim eu fui fazendo até conquistar cada uma das alimentações do meu dia e deixar elas como eu queria, de uma forma totalmente empírica, sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Eu lembro nessa época de ver o meu irmão treinando musculação. Ele começou muito mais novo do que eu e tinha mais tempo disponível. Então ele fazia de uma forma muito mais extrema, muito mais regrada e eu via ele tendo ótimos resultados. Então eu comecei a me espelhar nele, entendendo o que ele fazia que eu podia copiar, mas que para o meu dia a dia, que era diferente, eu tinha pouco tempo, eu não conseguia me organizar tanto quanto ele conseguia, mas o que eu via nele
que eu podia ir implementando no meu dia a dia e que ia melhorar os meus resultados. A primeira coisa que eu percebi foi, literalmente, a bebedeira do final de semana. Como eu estava no início de faculdade, tinha muita festa, muito churrasco, então eu acabava bebendo muito todo final de semana. Eu falei, vou começar a tentar diminuir isso, porque eu acho que é isso que deve estar atrapalhando muito os meus resultados. Dito e feito, eu fui tentando final de semana por final de semana, bebendo menos, até começar a parar de beber literalmente, e bebendo de tempos muito mais espaçados, eu comecei a ter resultados muito melhores. Na época eu fiz até várias fotos mostrando minha evolução ao longo dos meses. Eu tinha exatamente um dia do mês onde eu tirava uma foto de frente, de lado e de costas, porque eu considero isso uma baita de uma motivação pessoal quando você enxerga os seus próprios resultados. Então que a gente pede isso dentro do nosso método. Fazendo essas fotos todo mês, eu consegui entender exatamente o que estava melhorando e o que não estava adiantando nas mudanças que eu ia fazendo ao longo do tempo. E que hoje é exatamente o método que eu vou ensinar aqui para vocês como fazer essa implementação sem precisar passar por todos esses perrengues e demorar todo esse tempo que eu demorei para conseguir implementar hábitos de forma eficaz. A primeira coisa que você tem que entender é que um hábito ele não se estabelece só em 21 dias. Isso acontece, mas acontece com hábitos muito pequenos, como beber água todos os dias, apagar uma luz para sair do quarto, levantar da cama cedo para fazer algo simples e por aí vai. Mas isso não acontece com hábitos que são mais complexos, que são mais difíceis de realizar. Como, por exemplo, incorporar atividade física na sua vida, comer salada se você não gosta de salada, estudar de manhã cedo ou sair para correr, sendo que você não é um corredor ou uma corredora. Hábitos assim, eles demandam muito mais esforço da gente. Logo, eles demandam também um certo tempo para serem implementados, para você literalmente se habituar a fazer. Provavelmente você conhece alguém que começou muito animado a fazer academia, logo se matriculou, fez dieta, não sei o que, teve um gás muito bom durante 2 meses e logo depois começou a desanimar, começou a faltar na academia, arrumar todas as desculpas possíveis para não ir no horário que devia estar lá treinando. E aí a coisa foi desgringolando até a pessoa falar, não, só paguei e não fui não. E não tem nada de errado com isso. Eu tô cansado de ver pessoas entrando na academia, se empolgando durante 2 meses e depois a frequência começa a cair demais. Isso é muito comum. Mas se você quer implementar hábitos de forma eficaz e que vão durar por muito tempo e realmente se instalar em você e fazer parte do seu dia a dia, você precisa aplicar essas 3 coisas que eu vou ensinar aqui hoje e que eu tenho certeza que vão parecer um pouco óbvias, mas que 95% dos brasileiros não aplicam isso no seu dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é qual comportamento você tem que adquirir. Literalmente pensar o que você tem que fazer repetidas vezes, frequentemente, diariamente, para atingir o seu objetivo. Depois disso, você tem que pensar na segunda coisa, que é criar um ambiente para você cumprir esse comportamento. O que é isso? Vestir uma roupa para poder fazer aquilo, por exemplo, uma roupa de ginástica para poder ir se exercitar, ter um gatilho visual, alguma coisa que vai te lembrar, por exemplo, uma bicicleta no meio da sala, ou um escrito na sua geladeira, faça isso, faça tal coisa, leia um livro, faça exercício e etc. Ou simplesmente não pensar e simplesmente ir para algum lugar, seja para uma academia, seja para o hall do seu prédio onde você se exercita, seja o colchonete no meio da sala para você fazer exercício, ou seja, colocar um livro do lado da sua cama, aberto na página que você precisa começar a ler. Daí você está pensando assim, nossa, mas então quem vai para academia e já colocou a roupa de ginástica já está com o comportamento certo no lugar certo. Sim, provavelmente essa pessoa tem muito mais chance de ter sucesso do que as pessoas que não fazem isso. Só que elas não levam em consideração o terceiro ponto, que é o desequilíbrio da homeostase. Não, Luiz, mas que nome bonito. O que é isso? O que é desequilíbrio da homeostase? Como é que eu vou controlar esse desequilíbrio? Calma que eu vou te explicar. A homeostase é um estado de equilíbrio do nosso corpo. Ela é o que mantém tudo funcionando perfeitamente dentro da gente. O nosso metabolismo, os nossos pensamentos, a nossa saúde física, tudo isso é controlado pelo equilíbrio da homeostase. Toda vez que a gente faz alguma coisa, correr, pensar, falar, a gente está rompendo minimamente esse equilíbrio da homeostase. Então a gente causa um desequilíbrio dela. E é por isso que nosso corpo ele muda com a atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente causa um desequilíbrio no nosso corpo e que posteriormente vai te gerar algum resultado
que é simplesmente uma adaptação ao desequilíbrio que você gerou lá no início. Mas tem uma coisa muito importante e é aí que está o erro. Se a gente causa um desequilíbrio muito forte ou em muitas áreas da nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa rotina, a gente exagera demais nesse desequilíbrio e a gente perde o controle. Se a gente perde o controle, a atividade física começa a ficar muito dolorida, muito sofrida de ser cumprida, a dieta começa a ficar impossível de se fazer, porque você tem que preparar muita coisa, você tem que se organizar demais, e isso se torna totalmente inviável, e qualquer um de nós se torna simplesmente incapaz de conseguir executar. Então pensa bem, se você matricula numa academia, vai no nutricionista, vai no médico, começa a mudar o horário de acordar para poder ir, começa a fazer suas dietas, começa a fazer todas as suas receitas todo dia à noite, a implementar de 3 refeições por dia, começa a implementar 6 refeições por dia. Isso causa um desequilíbrio gigantesco na sua vida e você simplesmente não consegue. Não vai levar isso tudo para frente da noite para o dia. Daí fica o ouro para você conseguir implementar. O que eu te recomendo e o que eu quero que você anote agora para poder fazer. Primeira coisa, define qual que é o seu objetivo. Apenas um objetivo, um único objetivo nesse momento que você quer alcançar. Pode ser perder X quilos, ler tal livro, baixar o colesterol, melhorar os resultados dos seus exames no médico. Lista um desses objetivos apenas. Agora que você definiu o seu objetivo, a gente vai fazer o segundo passo, que é definir 3 comportamentos, apenas 3 comportamentos, que vão te levar a alcançar esse objetivo. E 3 comportamentos que você consiga repetir diariamente, que você tenha que repetir diariamente para que isso se instale nos seus hábitos, para que isso se instale na sua vida. Vou dar um exemplo aqui para emagrecimento. Para emagrecimento, eu posso listar 3. Caminhar todos os dias, melhorar a qualidade do que eu como e não comer doce. 3 comportamentos que eu posso fazer e que provavelmente vão me ajudar a emagrecer. Desses 3 comportamentos, agora, na terceira fase, eu quero que você escolha apenas um para poder definir o início dele, tá bom? E a ideia é que você faça a implementação dele de forma gradual, devagar, beleza? Vou dar um exemplo aqui para caminhar todo dia. Eu não citei lá que um dos comportamentos que eu quero é caminhar todos os dias para me ajudar a emagrecer? Eu não vou começar caminhando literalmente todo dia, fazendo exercício todo santo dia. Eu vou começar de forma gradual. Como que é isso? Eu vou definir lá o meu horário para poder caminhar terça e sábado, por exemplo. Vou caminhar 2 vezes só por semana. Passou 2 semanas e eu consegui fazer isso os 2 dias direitinho, eu vou começar a implementar o terceiro dia. E assim sucessivamente. À medida que eu for conquistando, uma semana eu conquistei 3, na outra semana eu vou tentar 4, na outra semana eu vou tentar 5. E por aí vai. Você vai implementando devagar um hábito por vez e pensando sempre no longo prazo. Não fica pensando em que você precisa conseguir um resultado para daqui 1 mês, para daqui 2 meses. Você vai conseguir um bom resultado começando isso hoje, daqui 1 mês? Vai conseguir um resultado legal. Agora, se você manter isso para o resto da sua vida, imagina como você vai estar daqui 1 ano. Agora que você entendeu o básico sobre uma mudança de hábito eficaz, existe um jeito de aplicar vários hábitos seguidos, onde a gente consegue manter a homeostase sob controle. A gente consegue controlar esse desequilíbrio tentando implementar vários de uma vez. E é exatamente isso que o nosso método do Fit Challenge faz. O Fit Challenge basicamente é um curso prático de mudança de hábito e emagrecimento, baseado em desafios diários que vão te ajudar a implementar dia a dia vários hábitos diferentes. E esse método ele é dividido em 3 fases. A fase 1, que a gente considera a fase do começo, que é onde você tem uma grande mudança, mas que é muito importante seguir ela no passo a passo. A fase 2, que é o desenvolvimento, onde a gente já sabe que você tem um certo condicionamento físico e a gente começa a implementar novos hábitos, nova rotina, com um pouco mais de coisas para você fazer. E a fase 3, que é a fase de realização, que é quando a gente começa a enraizar, a literalmente consolidar os hábitos que a gente conseguiu implementar ao longo das últimas 2 fases. Cada fase dura 21 dias, onde eu acompanho você durante todo o processo com alguns vídeos que a gente chama de vídeos guia, que são feitos exatamente do jeito que eu estou aqui, te explicando cada detalhe do processo que você está passando. Além desses vídeos guia, a gente tem vídeos de treino, a gente tem vídeos explicando os métodos, explicando os exercícios, vários vídeos de dica de implementação, onde a gente fornece alguns materiais específicos para vocês
implementarem os hábitos de uma forma que fique claro e objetivo como você deve fazer. Fora isso, o nosso suporte ele fica à disposição o dia inteiro para poder tirar dúvidas, responder, mandar vídeo, explicar como você deve fazer, adaptar alguma coisa muito emergencial que você precisa com profissionais de educação física e nutrição para te ajudar a implementar de uma forma muito mais interessante todos os hábitos que você for pegar. Temos uma comunidade em ascensão onde as pessoas compartilham receitas que elas aprenderam, coisas que elas conseguiram pegar e conquistas que elas realizaram durante o processo do método. Essa estratégia é exatamente o que nós utilizamos dentro do método do Fit Challenge para ajudar pessoas que não têm muito tempo disponível, têm uma rotina muito apertada, às vezes precisam fazer exercício dentro de casa. E um exemplo disso é a Larissa, que eu citei lá no inicinho do vídeo, que perdeu 19 quilos e ela tem 2 filhos, uma rotina super bagunçada, mas que conseguiu ter sucesso na implementação de vários hábitos saudáveis. Ah, Luiz, mas eu quero emagrecer. Nossa, será que isso vai me ajudar? Com certeza isso vai te ajudar. Esse método foi feito para gerar emagrecimento. Todo mundo que quer emagrecer precisa adquirir um hábito. O negócio é que a gente não foca só no emagrecimento, naquela coisa extrema, e que você deve estar cansada de ver em vários vídeos por aí do pessoal fazendo promessas mirabolantes, perca 20 quilos em 20 dias, 10 quilos em 20 dias. A gente não promete. Isso acontece de vez em quando? Acontece, tudo vai depender de como você leva o método. Ele é bem flexível, se você entrar, você vai entender isso que eu estou falando. Eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, dia a dia, sem faltar esse método que a gente criou, com certeza você vai ter muito resultado. E para enfatizar que eu quero que você tenha resultados, eu vou deixar disponível também 2 bônus muito interessantes, que são todas as nossas aulas de HIIT que a gente já gravou até hoje em um módulo extra e todas as nossas aulas de abdominal, para que você melhore ainda mais o seu processo de emagrecimento e definição do abdômen. Então, se você quer ter sucesso na implementação desses hábitos, conquistar emagrecimento, disposição no seu dia a dia e mais condicionamento físico, clica no botão aqui embaixo, você vai ser direcionado para a nossa página de checkout, efetuar o seu cadastro direitinho e assim que você efetuar o pagamento, nós vamos te enviar um e-mail com o seu acesso à nossa plataforma, com todo o passo a passo direitinho para você começar a cumprir hoje mesmo ou amanhã, no dia que você preferir. Mas se você está assistindo esse vídeo até agora, provavelmente é porque eu não te convenci a entrar e você está aí pensando se vale a pena ou não entrar dentro do Fit Challenge. Para isso é que a gente tem a nossa garantia de 7 dias. Você pode comprar o Fit Challenge, fazer ele por 7 dias direto e perceber se é para você ou se não é para você. Caso você desista, você pode simplesmente pedir o reembolso e a gente devolve todo o seu dinheiro e não tem problema nenhum nisso, tá? Fica assim então. Aguardo vocês lá dentro do Fit Challenge, no nosso primeiro vídeo de boas-vindas. Um grande abraço e bora conquistar a nossa melhor versão. Vem com a gente!